Fala pessoal, vamos dar continuidade ao estudo da circunferência. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a relação entre ponto, reta e circunferência. A primeira relação que a gente vai falar é a posição relativa de um ponto e uma circunferência, beleza? Então, o que a gente vai analisar? A gente vai analisar um ponto que pertence à circunferência, está interno à circunferência ou externo à circunferência. Então vem comigo. Tá aqui a minha primeira circunferência, tá certo? De centro C e raio de segmento CA. Percebam o seguinte, o ponto P, ele está fora da minha circunferência. Então, se ele está fora da minha circunferência, ele é o quê? Externo à minha circunferência. Beleza? É bem tranquila. Então, como é que eu vou analisar vou saber essa relação? É bem simples. Eu vou analisar o quê? A distância entre o centro e esse ponto. Se a distância do ponto P ao centro, que seria o centro da minha circunferência, a distância de C a P for maior que o raio, certo? Maior que o raio, eu tenho o quê? Eu tenho que esse ponto, ele é externo à minha circunferência. Então, externo à circunferência. Externo à minha circunferência. Vamos para o próximo. Percebam o seguinte, o ponto P, ele está aqui dentro, beleza? Se o ponto P, ele está dentro da minha circunferência, entendeu o que? Ele é interno à circunferência. É bem simples as definições mesmo, né? É assim mesmo que a gente está pensando. Agora percebam o seguinte, percebam que o raio da minha circunferência é maior que essa distância do centro ao ponto, beleza? Então, para mim saber se o ponto é interno, eu vou analisar o quê? A distância, comparar a distância do raio com a distância do ponto ao centro. Então, se a distância for maior, certo? O raio for maior que a distância entre esses dois pontos, então o ponto é interno à minha circunferência. Então, a distância de C a P, certo? For menor que o raio, certo? Então, eu tenho o seguinte, se essa distância for menor, eu tenho que o ponto é interno à minha circunferência. Interno à circunferência. Interno à minha circunferência. Bom, e por fim, é quando o ponto ele está sobre a circunferência. Lembra a definição de circunferência? É o conjunto de pontos, tá certo? Que estão à mesma distância de um ponto central. Então, se ele está em cima, da minha circunferência, isso quer dizer o quê? Que ele pertence à circunferência. E essa distância aqui, ó, de C a P, é a mesma distância de A a C. E ambos são o quê? Raio. Então, se a distância de C a P for igual ao raio, eu tenho o quê? Eu tenho que o ponto P, ele vai pertencer à circunferência. Beleza? Bem simples. Vamos agora para a posição relativa entre reta e circunferência. Bom, a gente está analisando ponto e circunferência, a gente vai analisar o que? Reta e circunferência. Bom, o primeiro caso que a gente tem seria esse cara aqui. Bom, eu tenho a minha reta R, tá certo? E ela está passando pela minha circunferência, não é isso? Perceba, minha circunferência de centro C. Então, o que eu tenho que analisar? Se a minha reta, ela toca dois pontos, a minha circunferência, ela tocou no ponto A e no ponto B. Então, ela é uma reta secante à minha circunferência. Percebam o seguinte também, que a distância do centro à minha reta, ela é menor que o raio. Não é isso? Porque o raio seria esse cara aqui, ó. Certo? Seria esse cara aqui. E a distância do raio é maior que a minha circunferência. Então, a distância do centro à minha reta R, certo? Ela vai ser o quê? Menor que o
raio. Então essa reta aqui ela é secante à circunferência. Tudo bem? Bom, vamos para o nosso segundo exemplo. Percebam o seguinte, essa reta R aqui, ó, vou chamar essa reta de outro nome aqui, vou chamar ela de reta S, tá bom? Essa reta S, ela toca em um único ponto a minha circunferência. Então, quando ela toca em um único ponto, ela é tangente à circunferência. Então, percebam o seguinte, que a distância entre a reta e o centro da minha circunferência vai ser igual a R, beleza? Tá? Então, se a distância do centro à reta S for igual ao raio, eu tenho que a reta é tangente. Temos uma reta tangente à circunferência. E por fim, tá certo? Temos o seguinte, uma reta que ela não toque em nenhum ponto da minha circunferência, tá certo? Ela não toca em nenhum ponto. Tá aqui a minha circunferência bonitinha e ela não toca em nenhum ponto. Então, essa reta, ela vai ser o quê? Uma reta externa à minha circunferência, tá certo? Então, a reta S, R, certo? Ela é externa. Externa à circunferência. Ela é externa à minha circunferência, beleza? E percebam o seguinte, que a distância de C a reta R, beleza? Vai ser o quê? Maior que o quê? Que o meu raio, o comprimento do meu raio, ó. Ele é menor que essa distância. Então, a distância da reta R a reta ao ponto C vai ser o quê? Vai ser maior que o raio. Beleza, pessoal? Posição relativa entre duas circunferências. Bom, nesse momento, a gente vai estar analisando agora, vai estar comparando duas circunferências. Então percebam o seguinte, eu tenho a minha circunferência de centro C1 e tenho a minha circunferência de centro C2. Bom, se a distância entre os centros, certo? Presta atenção, esse Dzinho aqui, ele vai representar a distância entre os centros. Se a distância entre os centros for maior que a soma dos dois raios, das duas circunferências, nós temos o seguinte, que a circunferência ela vai ser o quê? Externa, mas vão ser circunferências externas, beleza? Elas não vão se encontrar em nenhum ponto. Bom, então percebam o seguinte, ó, eu tenho aqui o meu R1, tá? O primeiro raio, R1, e eu tenho aqui o meu R2. Perceba que se eu somar R1 mais R2, certo? Não vai dar esse comprimento aqui, que seria a distância entre as duas circunferências, os dois centros. Então, não esquece, esse D vai ser a distância entre os centros das circunferências, beleza? Bom, vamos lá. 1.1. Eu tenho uma circunferência interna, uma circunferência maior. Então, C1 é a minha circunferência maior e C2 é o centro da minha circunferência menor, tá certo? Então, o que vai acontecer aqui? Se a distância entre os centros, certo? A distância entre os centros for a diferença entre os raios, for menor que a diferença entre os raios, então eu tenho o seguinte, eu tenho que C2 é interna a C1. Como assim, professor? Vamos lá, novamente. Atenção. Se a distância entre os dois centros, certo? Vou olhar para a distância, for menor que a diferença entre os dois raios, beleza? Lembra, eu vou ter que sempre pegar o raio maior e subtrair pelo menorzinho. Então, se essa distânciazinha ela for menor que a subtração de R1 menos R2, certo? Isso quer dizer o quê? Que a circunferência de centro 2, de raio menor, vai estar dentro da circunferência de raio maior. E, por fim, vamos ter circunferências
concêntricas, certo? Que nome chato. É chatinho, mas ela é bem simples, mas até mais fácil que as outras. Por quê? Elas vão possuir o mesmo centro, beleza? Então, a distância entre os centros vai ser zero, beleza? Lembra, isso aqui é a distância entre os centros da minha circunferência. Então, elas possuem o mesmo centro, beleza? Perceba, ó, o centro da minha circunferência C2 é aqui e o centro da minha circunferência C1 é no mesmo ponto que a de C2. Então, os raios delas vão ser diferentes, beleza? O R2 é maior do que o R1, mas como elas possuem o mesmo centro, certo? Então, a gente tem o seguinte, que elas são circunferências concêntricas, beleza? É só isso, vamos para o próximo. Continuando, pessoal, nós temos ainda aqui sobre a posição relativa entre duas circunferências, nós vamos ter as circunferências secantes. Quando elas vão ser secantes? Então, presta atenção. Para elas serem secantes, as duas circunferências elas vão ter que se tocar, ó, em dois pontos, o ponto A e o ponto B. E a gente vai ter que analisar a seguinte relação. Percebam o seguinte, lembra que esse D aqui, esse D, é a distância entre os dois centros? Então, se esse cara ele tiver centralizado, ele for um número entre a diferença entre os raios e a soma entre os raios, então temos o quê? Que as circunferências são secantes. Então, vamos lá. Novamente, quando eu fizer a diferença entre os dois raios, tá certo? Fiz a diferença entre os dois raios, deu o número 3. Fiz a soma entre os dois raios, tá certo? Fiz a soma entre os dois raios, deu o número 5, beleza? Bom, então, se o D for o 4, o D, a distância entre os dois centros, for o número que está entre a diferença dos raios e a soma dos raios, eu tenho o seguinte, que essas duas circunferências, elas vão ser secantes, tá certo? Então vamos lá. É bem simples, é só fazer a diferença entre os raios e a soma dos raios. Feito isso, você vai comparar. Será que a distância entre os dois centros é o número que está entre esses dois? Se for, então as minhas circunferências elas vão ser secantes. Beleza? Vamos lá. Próximo. Percebam o seguinte. A circunferência de centro C2, que é a menorzinha, tá? Ela vai tocar em um único ponto a minha circunferência maior de centro C1. Se ela toca em um único ponto, ela vai ser tangente. Mas vai ter tangente interna e a tangente externa. Então, para a gente determinar se ela é interna ou externa, o que a gente vai ter que analisar? A gente vai ter que analisar o quê? A distância, o Dzinho, a distância entre os centros, beleza? Lembra, esse D vai ser sempre a distância entre os centros. Bom, então, quando eu fizer a subtração de R1 menos o R2, o raio da minha circunferência maior menos o raio da minha circunferência menor, certo? Se esse cara for igual à minha distância entre os centros, então as circunferências são tangentes internas, beleza? Novamente, quando eu fizer a subtração dos raios, R1 menos R2, esse cara tem que ser igual à distância entre os dois centros. Se for igual, as circunferências são tangentes internas. Bom, e por fim, para finalizar esse assunto, a gente vai ter as circunferências que são tangentes externas. Percebam o seguinte, a distância entre os centros, tá certo? A distância entre os centros, o nosso D, ele é igual ao quê? A soma dos dois raios, R1 mais R2. Então, sempre que isso acontecer, sempre que a distância dos dois centros forem igual à soma dos dois raios,
eu vou ter o quê? Vou ter que as circunferências são tangentes externas. Pessoal, é isso. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.